Hoje, vamos mergulhar em um relato profundamente tocante e esclarecedor, vindo diretamente do coração de Jerusalém. Temos o relato da Aline, do canal Israel com Aline, que nos oferece uma visão única e pessoal do conflito entre Israel e Irã, vivenciado por alguém que está lá, ela mesma, em meio à linha de frente. Preparem-se para uma perspectiva diferente, cheia de detalhes e emoção, que nos ajuda a entender o que realmente significa viver em um país em guerra. Aline nos recebe direto de Jerusalém, onde são exatamente 11 horas da noite, horário local. A primeira coisa que nos atinge é a sua realidade imediata. Ela não está em sua casa. Com o marido no exército e a consciência de que sua própria residência não possui um bunker 100% adequado para proteger seus 2 filhos pequenos, Aline buscou refúgio em um local mais seguro. Seus filhos estão dormindo em um abrigo antibombas, a poucos metros de onde ela transmite. Ela nos avisa, com uma voz carregada de sinceridade, que se as sirenes tocarem, ela abandonará a live imediatamente para levá-los ao abrigo. Essa é a primeira e mais crua imagem da vida diária em Israel neste momento. A constante prontidão para a defesa, a prioridade absoluta na segurança da família, e a presença palpável da guerra. Aline descreve a situação atual como uma verdadeira batalha de Davi e Golias, uma analogia que ressoa profundamente quando ela começa a expor as dimensões do conflito. Ela nos leva ao ano de 1979, quando o Irã passou por uma revolução, e uma organização islamista radical e terrorista tomou o poder. Desde então, o objetivo do regime iraniano tem sido claro: destruir e aterrorizar. Nós estamos numa situação de Davi e Golias há muitas décadas. A gente está falando de 46 anos. O Irã em 1979 teve uma revolução e uma organização islamista radical e terrorista tomou o poder do Irã em 1979. Desde então o que eles buscam é destruir e causar o terror. A disparidade é gritante. O Irã é 75 vezes maior que Israel em território, um país gigantesco comparado a um Israel minúsculo. Em termos de população, a diferença é ainda mais impressionante. Israel tem cerca de 10 milhões de habitantes, enquanto o Irã possui 9 vezes mais, chegando a 90 milhões. Mas não é só o tamanho que importa. Aline destaca que o Irã possui um dos maiores depósitos de petróleo do mundo, vendendo principalmente para a China. No entanto, em vez de usar essa vasta riqueza para melhorar a vida de seu próprio povo, o regime iraniano a investe maciçamente no terrorismo. Eles têm um dos maiores depósitos de petróleo do mundo e eles vendem esse petróleo principalmente para a China. Eles usam esse dinheiro do petróleo, não para melhorar a vida da sua população. É a guarda revolucionária que manda no Irã, e eles não investem no bem da sua população e sim no terrorismo. Ela reforça que essa não é uma opinião israelense, mas um fato reconhecido internacionalmente. A Guarda Revolucionária Iraniana é considerada um grupo terrorista não apenas por Israel, mas por países como os Estados Unidos, Canadá, Arábia Saudita e Bahrein. É, para ela, uma luta do bem contra o mal, uma batalha contra o terrorismo reconhecida globalmente. Anquelavi, o leão que se levanta e a profunda raiz bíblica. Cada guerra ou operação militar significativa em Israel recebe um nome, e esta, que teve início na madrugada de quinta para sexta-feira, às 3 da manhã, não é exceção. Ela se chama Anquelavi, que se traduz como o leão que se levanta ou Rising Lion. O nome, embora possa soar um tanto peculiar, tem uma profunda conotação bíblica que Aline faz questão de nos explicar. Ela nos leva ao livro de Números, 23 e 24, no Antigo Testamento. Naquela época, o povo de Israel, recém-saído da escravidão do Egito, estava entrando na terra prometida e ganhando força. O rei Balac de Moabe, temendo o poder e a conexão de Israel com Deus, tentou amaldiçoá-los através do profeta Balaão. No entanto, Deus impediu Balaão de proferir a maldição, e, em vez disso, o profeta abençoou Israel com as palavras: Eis que o povo se levantará como leão, e se erguerá como leão. Isso está em Números 23 e 24, e esse é exatamente o nome da guerra a Malavi. Aline conecta essa passagem a Gênesis 12, que diz: Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ela acredita firmemente que a história mostra o sofrimento causado aos povos cujos líderes tentam amaldiçoar Israel. Isso dá um significado ainda mais profundo à resiliência e à fé do povo israelense diante dos desafios atuais. A questão que muitos se fazem é: por que agora? Afinal, o conflito entre Irã e Israel tem raízes profundas desde 1979. Aline explica que, embora o Irã tenha atacado Israel indiretamente por meio de seus braços terroristas, como os Houthis, Hezbollah e Hamas, por décadas, a situação mudou drasticamente em 2024. Pela primeira vez, o Irã atacou Israel diretamente 2 vezes. A retaliação israelense, portanto, não é apenas a esses ataques recentes, mas a toda a política agressiva do Irã desde a Revolução de 1979. O grande estupim, porém, veio de uma fonte internacional e inquestionável: a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA. Em um relatório oficial de maio,
A AIEA concluiu que o Irã tinha urânio enriquecido suficiente para produzir não uma, não duas, mas 9 bombas nucleares, e que poderia fazê-lo em questão de dias. A Agência Internacional de Energia Atômica, que é uma organização internacional que tenta controlar o uso de energia atômica e principalmente de armas atômicas, eles chegaram à conclusão, fizeram um relatório oficial de que o Irã tem suficiente urânio enriquecido para produzir não uma, não duas, não três, mas 9 bombas nucleares. Aline descreve a estratégia iraniana de espalhar suas instalações nucleares por todo o vasto território para dificultar um ataque. Ela compara a ideia de um Irã com armas nucleares ao Estado Islâmico com bombas nucleares, ressaltando a ideologia terrorista do regime. Para Israel e o mundo civilizado, isso era uma linha vermelha inaceitável. Israel, ela afirma, foi forçado a se defender e tirar essa espada que estava sobre nosso pescoço. Negociações anteriores com o Irã, onde o país assinou acordos para não enriquecer urânio, foram quebradas. Não havia mais como esperar. Com a ameaça nuclear iminente, Israel agiu. Aline detalha os 3 objetivos claros da operação israelense. Neutralizar o programa nuclear iraniano. Os ataques iniciais de Israel foram direcionados aos locais ligados ao programa nuclear iraniano, bem como a eliminação de cientistas e generais envolvidos na construção da bomba atômica. O objetivo não é destruir todo o programa, mas afastá-lo por semanas, meses ou até anos. Destruir infraestrutura de mísseis e drones. O Irã utiliza seus braços terroristas em outros países, como os Houthis no Iêmen e milícias no Iraque, para lançar mísseis contra Israel. Israel está atacando essa infraestrutura para proteger sua população. Eliminar a alta cúpula terrorista. Israel está eliminando líderes ligados à guerra, armas e terrorismo, mas não líderes políticos civis. Aline enfatiza que Israel tenta operar cirurgicamente para minimizar danos colaterais à população civil iraniana, que ela descreve como amiga de Israel, um povo querido, inteligente e histórico. Israel está fazendo cirurgicamente ataques contra alvos nucleares e também militares e contrapartida impessoal operação cirúrgicas mesmo indo e tentando não ter danos colaterais à população civil inocente do Irã, que é uma população amiga de Israel. Em contraste, o Irã, nos últimos 3 dias, realizou 9 rodadas de ataques quase que exclusivamente contra alvos civis. Mísseis foram lançados contra cidades e locais sagrados, incluindo a cidade velha de Jerusalém, um local santo não apenas para judeus e cristãos, mas também para muçulmanos. Isso demonstra a disposição do Irã de destruir qualquer coisa para atingir seus objetivos, focando em matar civis. O Irã está atacando Israel, eles já fizeram 9 rodadas de ataque nesses últimos 3 dias e eles estão atacando quase exclusivamente alvos civis, eles estão lançando contra cidades lugares santos pessoal. Jerusalém foi atacada. Aline, com a voz embargada, nos traz a triste realidade do custo humano. Apesar de Israel investir bilhões em abrigos antibombas e ter sua população bem instruída, a proteção não é hermética. Até o momento da live, 14 pessoas haviam falecido em Israel e mais de 390 estavam feridas. Ela destaca que o Irã não ataca bases militares, mas sim centros urbanos densamente povoados, como a Grande Tel Aviv. O relato mais comovente é o da família Tamra, uma família árabe cristã que morava perto de Haifa. Um míssil iraniano caiu em sua casa, matando 4 mulheres. A mãe, Manar, e suas 2 filhas, Ala, 20 anos, e Shada, 13 anos, além de outra parente. O pai e uma filha sobreviveram. Aline expressa perplexidade diante de tamanha crueldade, enfatizando que essas pessoas nunca fizeram mal a ninguém. Um míssil caiu numa casa de uma família e matou 4 mulheres da mesma família. A mãe se chama Manar e junto com ela estavam as 2 filhas dela, que é a Ala de 20 anos e a Shada de 13 anos, e junto tinha mais uma parente mulher da mesma família. 4 mulheres da mesma família faleceram. Ela também menciona que mísseis iranianos caíram em territórios da Autoridade Palestina, ferindo crianças palestinas de 6, 7 e 12 anos. Esses incidentes, sem qualquer ligação com Israel, revelam o ódio indiscriminado do regime iraniano contra tudo e contra todos. Aline questiona aqueles que criticam Israel por retaliar. Onde vocês estavam quando o Irã atacou Israel 2 vezes no ano passado? Onde estavam quando milhares de foguetes caíram em Israel no último ano e meio? Ela enfatiza que o massacre de 7 de outubro não foi o início dessa guerra, mas parte de um conflito muito mais antigo, impulsionado pelo desejo declarado do Irã de eliminar Israel do mapa. Essa, ela conclui, é uma guerra religiosa, não sobre a causa palestina. A vida em Israel está parada. Serviços essenciais como supermercados, farmácias e transporte público funcionam, mas tudo que não é essencial, escolas, creches, shoppings, está fechado. O aeroporto Ben Gurion também foi fechado por medida de precaução. A prioridade é a segurança da população. Apesar da paralisação, o país não está em pânico. Aline descreve a resiliência do povo israelense, a solidariedade e o apoio mútuo. Ela mesma precisou se mudar com os filhos e experimentou essa rede de apoio.
E, de forma veemente, ela declara: não, Israel é a minha casa, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na guerra e na paz. A gente tá aqui. O objetivo do terrorismo, segundo Aline, é destruir Israel física, emocional e espiritualmente, mas eles não vão conseguir. Ela vê essa operação atual como um alto preço pago pela segurança de seus filhos e das futuras gerações, garantindo a segurança de Israel por décadas. Para Aline, a verdadeira paz no Oriente Médio só chegará quando o regime terrorista iraniano for derrubado e o terrorismo for interrompido globalmente. Ela faz um apelo sincero: é preciso orar pela paz, não apenas pela população israelense, mas também pelo bem do povo iraniano, que, em sua maioria, é amigo de Israel e não se sente representado por seu governo. É preciso orar pelos vizinhos de Israel, Síria, Líbano, Jordânia, Egito, e pelos palestinos. A gente tem que orar pelo bem da população iraniana, orar pelo bem da população israelense, de todos os que vivem aqui no Oriente Médio, os nossos vizinhos, também a Síria, o Líbano, a Jordânia, o Egito, os palestinos, orar pelo bem de todos nós, e a paz no Oriente Médio um dia vai chegar com a ajuda de Deus. Ela reitera a analogia de Davi, menor fisicamente, mas com Deus ao seu lado. Aline acredita que Deus está do lado certo da história e tem pena daqueles que, no futuro, perceberão que apoiaram o lado errado, assim como muitos apoiaram o regime nazista no passado. É um chamado para compartilhar a verdade e permanecer firme na fé. A perspectiva de Aline é um lembrete contundente de que, por trás dos noticiários e das análises geopolíticas, há vidas sendo vividas em meio ao conflito, com coragem, fé e uma inabalável esperança na paz. Se você achou essa perspectiva valiosa e quer continuar acompanhando relatos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Sua interação é muito importante para nós.